Prefeitura de Ribeirão desclassifica mais uma empresa vencedora da licitação do lixo. A atual prestadora do serviço pode ficar com um contrato milionário. O certame polêmico está em andamento desde abril do ano passado. Segundo nota da Prefeitura, o consórcio formado por 13 empresas foi desclassificado da licitação para limpeza urbana e gestão dos resíduos sólidos de Ribeirão pela impossibilidade de executar o plano de trabalho. Já houve convocação para a próxima classificada, que é a Estre Ambiental, atual prestadora do serviço. Depois do prazo de entrega da documentação, o material será analisado e, caso aprovado, o processo segue para a assinatura do contrato. Mas, se a atual vencedora entrar com recurso e questionar a decisão do município na Justiça, o certame pode continuar sem definição. Nós convidamos o advogado Fabrício Martins Pereira para explicar melhor essa confusão administrativa e jurídica. É um processo bem complexo, né, o de licitação do lixo de Ribeirão Preto, porque é um processo complexo em razão até mesmo do seu valor econômico, né? É o segundo maior contrato da Prefeitura de Ribeirão Preto, né, perdendo apenas para o transporte urbano em termos de valor. E evidentemente que isso atrai empresas de todo lugar e um processo acirrado, licitatório, de defesas e impugnações de todas as partes participantes da licitação. A licitação do lixo em Ribeirão foi aberta em abril do ano passado. De lá para cá, virou uma novela para escolher a nova empresa que fará a gestão dos resíduos na cidade. Enquanto isso, o serviço é mantido por meio de um contrato emergencial que não inclui a coleta seletiva. Em Ribeirão Preto está praticamente sem coleta seletiva, por isso é que a Mãos Dadas está basicamente sem funcionar, né? Agora sim, botando em prática o novo contrato desse novo certame, né? A empresa que está assumindo esse acordo, a Estre, ela vai fazer essa seleção para poder entregar a Mãos Dadas. Então esse é um dos prejuízos que a gente relatou aqui, né? Nesse ato que fica entre um contrato e outro. Se a Estre Ambiental assumir os serviços, o valor do contrato oferecido por ela é de quase 87 milhões de reais para 12 meses. Já do consórcio de empresas, que foi desclassificado, é de aproximadamente 80 milhões, 6 a menos que a concorrente. A desclassificação foi decidida pelo município porque a proposta era destinar os resíduos a um aterro no município de Frutal, Minas Gerais, quase 200 quilômetros de Ribeirão. E as informações prestadas por eles não teriam sido suficientes para sanar os problemas apontados. Se a própria Prefeitura de Ribeirão Preto acha inadequado, e tem que achar mesmo, porque é inadequado, o que essa empresa está fazendo aí para ser chamada para esse contrato, né? É muito estranho tudo isso, acho que é muito esquisito. Esse local é inviável por vários motivos, pela distância, pela inviabilidade ambiental, por Ribeirão Preto não ter nenhuma política de reciclagem, de reuso, de redução, nada. Está errado desde o início. Esse buraco que tem, né, entre o término de um contrato e botar em prática o próximo contrato do novo certame, isso efetivamente traz prejuízos ao município, na medida em que a população, infelizmente, se mostra não estar educada para cuidar da cidade e a fiscalização também, por outro lado, do município demonstra não estar totalmente preparada para atender essa demanda. Então nós ficamos com uma cidade suja, nós temos, não totalmente óbvio, mas pontos que não seriam sequer adequados, em alguns até suportável para uma cidade, como sujeira e lixo sendo derramado em calha de rio, né? O que ocorreu, nós verificamos aí a semana passada no córrego Tanquinho. Enquanto o embate não chega definitivamente ao fim, a população aponta vários problemas em relação à coleta do lixo na cidade. Um exemplo é a calçada toda suja entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Amadeu Amaral, na região central da cidade. A Vera sempre passa pelo local e encontra o passeio desse jeito. E outra, eles se preocupam tanto com a dengue, o que tem de plástico aqui, saco de lixo, é um absurdo. Isso daqui já tinha que estar limpo há muito tempo. Isso daqui acontece direto. Há anos que eu
filmo isso daqui, né, faço vídeo e ninguém resolve nada. Aí passam os tempos, demora mais de anos para eles limparem, depois, ó, isso daqui está assim há muito tempo, tem quase um ano que está assim. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Administração negou que houve contrato emergencial, mas sim a prorrogação do existente. Sobre a licitação, disse que o certame seguiu todos os trâmites legais e que a documentação entregue pela empresa convocada está sob análise. Com relação ao lixo na Rua Amadeu Amaral, informou que uma equipe será enviada ao endereço. Vamos seguir falando mais sobre esse assunto. Conosco no nosso núcleo de jornalismo está Dr. Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, muito bem-vindo aqui primeiramente. A licitação do lixo de Ribeirão começou em abril do ano passado. De lá para cá, pelo menos 5 empresas foram desclassificadas pela Prefeitura. O que teria faltado nesse certame? Como é que o senhor analisa toda essa questão, doutor? Bem-vindo. Boa tarde, André Costa, nossa franca imperador e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Aparentemente, a Prefeitura está fazendo o devido processo legal licitatório e seguindo a Lei Federal de Licitações. Porém, existem condicionantes por trás que forçam a gente a pensar, talvez, em uma territorialização. E talvez de que sempre será a mesma ganhadora da questão do lixo aqui em Ribeirão Preto, como já é do transporte coletivo. Então, se o Ministério Público, a Promotoria de Defesa do Consumidor investigar, talvez encontre fundamento jurídico para economizar esses 7 milhões, que agora, com a nova ganhadora de licitação, o Ribeirão Pretano terá que pagar do próprio bolso. A Prefeitura já convocou a próxima empresa, que é a que presta atualmente o serviço. Se a última desclassificada entrar com recurso na Justiça para recorrer, como é que fica então, doutor? Certamente, essa empresa que entrou agora talvez deva assinar o contrato, porque as demais foram desclassificadas com bons motivos jurídicos. E, estranhamente, essa empresa de Aracruz, no estado do Espírito Santo, ela dimensionou dados que não se conformavam à realidade. Foi procurar um aterro a 198 quilômetros de Ribeirão Preto, quando este contrato, o custo médio dele é de até 60 quilômetros. Logo, mesmo existindo outros aterros aqui na região de Ribeirão Preto, já se sabia de que essa atual empresa que presta o serviço aqui seria ganhadora. Então, não está muito claro, o professor aí, Marini, que falou antes, o professor Fabrício, eles disseram algumas coisas, talvez que façam a questão ser remetida não somente para a via judicial, mas também que o Ministério Público apure o porquê esses 7 milhões não estão encartados em uma possível economia de recursos para o município de Ribeirão Preto. E talvez aplicando até a Lei Federal de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529 de 2011, no artigo 36, inciso 4º e a linha D, que fala que realmente quando todas as empresas se fecham e abrem campo para só uma ganhar, isso aí pode se configurar ou oligopólio ou oligopsônio, que talvez seja o caso aqui de Ribeirão Preto, uma só ganhadora levando o contrato por muitos anos. A empresa convocada agora apresentou uma licitação, um valor de quase 87 milhões de reais para o contrato, 6 milhões a mais do que a outra que foi desclassificada. Como é que fica nesse caso, doutor? A Prefeitura é obrigada a aceitar esse valor a mais? Sim, em respeito ao princípio da legalidade, artigo 5º da Lei de Licitações, é obrigado a aceitar, mesmo porque, em tese, é um princípio da eficiência sendo atingido. Porém, tem que se olhar de outra ponta. O que está gerando um contrato tão caro? Vai ter aproveitamento do gás que é emanado aí do distrito aqui de Guatapará, dessa usina de lixo de Guatapará. Isso aí vai reverter o custo para os contribuintes, de modo a diminuir esses 86 milhões, ou isso aí vai para o bolso da empresa? São questões que, de acordo com o plano, a lei federal que rege o Plano Nacional de Serviços Públicos e manda-se ter esse diálogo aqui também no município, não está muito bem evidente. Não está legal. O último ano de mandato do prefeito, o ideal seria que essa licitação, por todos esses efeitos e possível formação de oligopólio, ela fosse cancelada e jogada para que o futuro prefeito ele discutisse melhor com a sociedade essa licitação. Como diria o saudoso professor Roberto Ribeiro, não está com cara boa. Agora, doutor, chama muita atenção, né? E é lamentável esse aspecto de que Ribeirão não tem sequer coleta seletiva, não tem uma política de resíduos sólidos eficiente. O que esperar, então, desse novo contrato que está vindo aí?
manter o mais do mesmo, André. Aparentemente é um jogo jogado. O contrato que está atualmente, ele não vai se reduzir nunca, sempre vai mantendo esses valores e talvez uma duvidosa prestação de serviço público, como disse aí o doutor Fabrício. O ideal seria que essa licitação fosse cancelada, terminar esse ano aí, terminar o mandato ao prefeito e o novo prefeito chamar toda a sociedade, a futura Câmara de Vereadores, a Universidade de São Paulo, outras instituições de ensino de respeito, para dialogarem melhor o que seria esse contrato para os próximos 10, 15 anos, mesmo que Ribeirão Preto logo se torne uma cidade de 1 milhão de habitantes. E vai manter esse contrato com toda essa dificuldade de gestão e até em relação à coleta seletiva, que aqui praticamente está ao léu. O ideal seria cancelar essa licitação, seguindo o princípio da legalidade administrativa, que também tem assento constitucional. Doutor, como que fica a questão da Promotoria de Defesa do Consumidor? A promotoria pode intervir nessa questão? Eu entendo que sim. Eu andei estudando a questão de manhã, vi alguns precedentes no site do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, da Concorrência. Já teve uma operação em 2018 aqui na região, falando sobre essa questão do lixo. E no momento aí que a promotoria tem um promotor muito atuante, diligente, talvez seria importante levar essa questão para o âmbito do Ministério Público, que junto com a OAB são grandes defensores da sociedade e da Constituição Federal, porque em tese há aí uma afronta à Lei Federal 12.529 de 2011, que estrutura o direito de concorrência e que até se aplica também à administração pública e no caso desse contrato também. É urgente. Sempre nos ajudando a esclarecer essas questões burocráticas que cercam a administração pública. Doutor Vinícius Bugalho, agradeço o senhor. Excelente semana, viu? Igualmente. Um grande abraço a todos. Grande abraço, doutor. Até mais.